comparecer diante do Senhor por tua palavra, Senhor. Precisamos do ensinamento dos céus. Aqui da terra não presta, Senhor. Precisamos que venha de cima, Pai. Nos ensina esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Judas, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar nosso estudo da carta de Judas. Já estamos quase chegando ao final. E aqui, esta noite, Judas vem nos dizer, irmãos, que nós somos amados de Deus. Irmãos, nós devemos entender que Deus nos resgatou da onde nós estávamos. Estávamos presos ao pecado, irmãos. E não tínhamos como se libertar, irmãos. De maneira nenhuma. Nada que nós poderíamos fazer iria nos libertar do pecado. Mas Deus, com sua imensa misericórdia, nos deu Jesus Cristo, irmãos. E foi por isso que você conseguiu se libertar. Foi por isso que as correntes caíram, irmãos. Quando Cristo veio sobre a nossa vida, arrancou tudo. E nós passamos de inimigos de Deus, filhos da desobediência, para ser amados de Deus. Filhos. Nós somos amados por Deus, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. Porque Deus nos ama, irmãos. Ele derramou o seu grande amor por nós, seu Filho, naquela cruz. E nos deu a vida verdadeira. E Judas vem dizer, mas vós amados. Judas faz um contraste entre os falsos mestres, descrito nos versículos anteriores, a qual nós estudamos, falando sobre aqueles homens que invadiam a igreja, trazendo falsos ensinamentos, né? E os verdadeiros crentes. Judas mostra aqui, com essas pequenas palavras, mas vós amados, ele faz o contraste contra aqueles que são inimigos de Deus e nós que somos amados por Deus. Ao chamá-los de amados, demonstra o carinho e lembra que eles são objetos de Deus. Então Judas quer trazer a lembrança dos irmãos, para os irmãos entenderem que eles são amados de Deus. Quando Judas fala amado, irmãos, ele demonstra o carinho que Deus tem por nós, o amor, a misericórdia, a compaixão a qual Deus tem conosco, irmãos. Nesta época, Judas falava com a igreja dos irmãos naquela época, falando, lembrando a eles que eles eram amados de Deus, mostrando o carinho de Deus e lembrando que eles são objetos de Deus. Somos filhos de Deus, pertencemos a Deus. E é por isso que Judas traz esse nome, amados. Você é amado por Deus. Você não é qualquer coisa, não, irmãos. Nós somos amados, Deus nos ama, irmãos. É por isso que estamos aqui vivos. Glória a Deus. É por isso que hoje nós temos vida e vida com abundância, irmãos. Estamos caminhando, irmãos, para a vida eterna, a verdadeira vida, a vida com Deus. Como cantamos aqui no louvor, vamos estar face a face com o Senhor Jesus Cristo. Seremos semelhantes a Ele. Isso não é amor, irmãos? Isso não é misericórdia de Deus? Então, Judas traz a lembrança daqueles irmãos dizendo, amados, vocês são amados de Deus. E agora Judas diz que é para a gente fazer algo, irmãos, sendo amados de Deus, filhos, Judas agora diz, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Como é que nós devemos andar neste mundo de trevas, irmãos? Neste contexto, os irmãos estavam sendo atacados por falsos ensinamentos. A igreja estava sendo bombardeada com aqueles que entraram na igreja e começaram a disseminar falsos ensinamentos,
E Judas chama esses irmãos, os verdadeiros, para dizer, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Judas, a palavra edificai-vos traz a ideia de construir uma casa sobre um fundamento sólido. A palavra edificai-vos traz a ideia de você construir algo em um solo que é sólido, que não tem como cair, irmãos. Então, o que é que nós devemos fazer, irmãos? Olha o que Jesus Cristo diz. Como nós devemos edificar a casa, irmãos? Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Olha o que Jesus diz. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhei ao homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. O que foi que aconteceu? Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Então Judas chama esses irmãos, amados de Deus, para edificar a sua fé numa rocha, irmãos, num solo que é duro, que não cai. Que quando, irmãos, descer a chuva, vier as inundações e soprar os ventos e golpear esta casa, ela não vai cair. Aqueles irmãos estavam sofrendo golpes, falsos ensinamentos, falsos mestres, trazendo coisas que não eram da palavra de Deus. Qual era o propósito daqueles homens? Era acabar com a fé. Então, naquele momento, os irmãos estavam sendo bombardeados. Então, Judas chama, peraí, vem para cá, edifique a sua casa em um lugar sólido. E o que Jesus disse onde é esse lugar sólido que nós devemos edificar nossa casa? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Então Judas chama os irmãos para edificar-se na palavra de Deus, deixar aqueles falsos ensinamentos de lado e se prostrar diante da palavra, irmãos. É a palavra que nos dá um solo firme, para que quando vier a chuva, as inundações, os ventos e golpear, não sai do lugar. Porque, irmãos, se acontecer o contrário, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa na areia. E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram o vento e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi sua queda. Aqueles homens que infiltraram na igreja queriam que os irmãos edificassem a casa na areia. O que é? Falsos ensinamentos. O propósito deles era esse, trazer doutrinas que afastavam as pessoas da palavra de Deus. E afastando as pessoas da palavra de Deus, eles edificavam a casa onde? Na areia, irmãos. E quando viessem as dificuldades, as tribulações por causa da palavra, as perseguições, eles não iam suportar, a casa iria cair. Então o intuito daqueles falsos mestres era destruir a fé, irmãos. Mas Jesus usa o seu servo Judas para trazer esses irmãos para a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Glória a Deus. E ele diz, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então a nossa fé, irmãos, tem que estar apontando para a palavra, irmãos. Não pode sair das palavras de Deus, porque se sairmos, edificaremos a nossa casa na areia. E a areia não vai aguentar nada não, irmãos. E Judas fala outra coisa aqui, vossa santíssima fé. O que é que Judas quer dizer isso? Que devemos edificar-nos em nossa santíssima fé.
A Santíssima Fé é a fé cristã revelada por Deus em Cristo Jesus. A sua fé, que foi revelada por Deus em Cristo, baseada na palavra de Deus, o Evangelho, irmãos. E nos ensinamentos dos apóstolos, o crente deve crescer espiritualmente por meio da palavra de Deus, da comunhão e da obediência. A nossa fé tem que estar estabelecida na palavra, irmão. Fora disso, não vai prestar. Fora disso, você vai edificar sua casa na areia. E quando vier, irmãos, o dia mau, a casa não vai suportar. Então Judas chama os irmãos para edificar-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé e nos ensinamentos dos apóstolos. A palavra, no ensinamento dos apóstolos. Os crentes devem crescer espiritualmente. Como é que nós vamos crescer espiritualmente? Por meio da palavra de Deus, irmãos. Pela comunhão, irmãos, a comunhão, a união dos irmãos da igreja, e da obediência aos ensinamentos. É assim que nós vamos edificar a nossa santíssima fé, irmãos. E Judas nos chama para isso. Isso é estudar a palavra, a comunhão dos santos e obedecer ao que Cristo nos deu para obedecer. É assim que nós vamos crescer espiritualmente. É assim que nós vamos edificar a nossa casa, irmãos. A nossa casa tem que estar edificada na rocha. Vivemos num tempo, irmãos, que tem vários caminhos, irmãos, e cada dia está crescendo mais, né? Igreja de tudo que é forma você tem hoje em dia. Até a igreja do diabo tem hoje. Então, irmãos, se nós ficarmos olhando para essas coisas, a nossa casa não será edificada, irmãos. É isso que o diabo quer. O diabo não quer que sua casa seja edificada. Porque quando vier a dificuldade, vai cair tudo, irmãos. Nada vai ficar de pé. Mas Judas nos chama a atenção para nós edificarmos a nossa santíssima fé. A fé que Deus nos deu na palavra, irmãos. Porque esta palavra é o fundamento que nós temos que edificar a nossa casa. E quando vier a chuva, a tempestade, a ventania vai bater e nós não vamos sair do lugar. Agora, irmão, orando no Espírito, versículo 20 ainda, orando no Espírito. O que é que Judas quer nos dizer isso? Orar no Espírito significa orar sobre a direção, o poder e a influência do Espírito Santo, irmãos. Lembre, irmãos, quando a palavra diz que nós somos templo do Espírito de Deus, irmãos. Para que nós possamos ter templo do Espírito de Deus, tem que haver uma comunhão com o Espírito Santo, irmãos. Ele tem que ser o seu amigo, irmãos. Ele tem que saber de tudo o que acontece em sua vida, irmãos. Você tem que ter uma ligação com Ele, irmãos. Pois, lembra quando Jesus subiu aos céus? Disse o quê? Eu não vos deixarei órfãos, sozinhos, abandonados. Eu enviarei o Consolador. Então, irmãos, este Consolador, nós temos que ter uma comunhão com Ele, irmãos. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele precisa de comunhão, irmãos. Ele precisa de estar tendo contato, irmãos. Então, Judas diz, orando no Espírito, significa orar na direção, o poder e a influência do Espírito Santo, em conformidade com a vontade de Deus. Não se trata apenas de palavras pronunciadas, mas de uma oração sincera, irmãos. Sincera, ter sinceridade, dependente do Espírito Santo, irmãos, que
intercede e ajuda os crentes em suas fraquezas. Você sabe que o Espírito Santo conduz as nossas orações a Deus? Ele intercede por nós, irmãos. Ele pega nossas orações, e nós não sabemos orar, e transforma e entrega a Deus. Ele tem esse trabalho. Em Romanos 8, versículo 26 e 27, fala sobre isso. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar. E a verdade é essa, irmãos. Não sabemos como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina o coração sobre qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos, segundo a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, irmãos, ele conduz as nossas orações. Porque nós não sabemos orar, irmãos. Muitas vezes, irmãos, somos gananciosos, queremos para nós, pedimos para nós, para mim. Muitas vezes pedimos coisas que não vai glorificar a Deus, irmãos. Mas o Espírito, ajuda-nos a se comunicar com Deus. Então, Judas diz, orando no Espírito. Ore no Espírito, tenha sinceridade a falar com Ele, tenha dependência dEle, porque Ele te ajuda, que Ele intercede e ajuda os crentes nas suas fraquezas. Então é o Espírito Santo que nos conduz, irmãos, que nos fortalece, Ele que leva as nossas orações diante ao Pai, intercede por nós. Agora vamos entrar no versículo 21, irmãos. Conservai-vos no amor de Deus. Olha o que Judas fala aos irmãos. Os irmãos estavam sendo bombardeados por falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Pedro diz, Judas diz, conservai-vos no amor de Deus. O que é que Judas quer dizer, irmãos? Judas exorta os crentes a permanecer na esfera do amor de Deus, vivendo em comunhão com Deus. Isso não significa que o amor de Deus muda. Não, Deus não muda. Ou que o crente conquista esse amor por obras. Não conquistando o amor de Deus por obras. Mas que deve permanecer em obediência. Como é que eu vou continuar no amor de Deus? Em obediência, em fé e comunhão com o Senhor. Essas três coisas, irmãos, obediência, fé e comunhão com Deus, me faz permanecer no amor de Deus, me faz estar na comunhão com o Pai. Então, o que é que nós devemos fazer? Aqueles irmãos estavam ali sendo bombardeados de falsos ensinamentos, mas Judas diz, peraí, obedeça a palavra, tenha fé, tenha comunhão. Esses direcionamentos que vai nos permanecer no amor de Deus. João 15, versículo 9 e o 10. Olha o que Jesus diz, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Como é que nós permanecemos no amor de Deus, irmãos? Na obediência à sua palavra, irmão. Você vê, irmão, que tudo leva para a palavra, tudo conduz para a palavra. É assim que nós vamos ter, vamos nos permanecer no amor de Deus, na obediência da palavra, na fé, na comunhão, né? Jesus disse, assim como ele guardava a palavra de Deus, quem guarda a palavra de Deus permanece na comunhão com Deus. O amor de Deus está sobre ele.
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou no amor de Deus, agora eu aguardo a misericórdia de Cristo. E que misericórdia é essa? A vida cristã é marcada pela esperança. Se você não sabe, irmãos, nós temos uma esperança nos aguardando, irmãos. Tem algo que te aguarda, irmãos. E nós aguardamos ansiosamente por isso. Os crentes aguardam a plena manifestação da misericórdia de Cristo. A esperança, a manifestação do nosso Senhor, irmãos, que se revelará completamente em sua vinda. E na consumação da salvação. A sua salvação ainda não teve consumação ainda não, irmãos. Já iniciou. Aí um dia vai se consumir quando Cristo voltar. Essa é a nossa esperança, a volta do nosso Senhor. O crente permanece nisso, irmãos. Judas diz que nós estamos guardados no amor de Deus. Agora ele diz, esperando na misericórdia do nosso Senhor. Porque é na vinda gloriosa dele. A salvação é o fruto da graça e da misericórdia do Senhor, não do mérito humano, irmãos. Nós aguardamos na misericórdia do nosso Senhor a consumação, irmãos, a consumação que vai nos levar para a vida eterna. A salvação é o fruto da graça e da misericórdia do Senhor. É isso que nós aguardamos, irmãos, pela misericórdia do nosso Senhor. E essa misericórdia, irmãos, nos leva para onde, irmãos? Para onde nós vamos com essa misericórdia do Senhor? O finalzinho do versículo 21, para a vida eterna. É isso que esperamos, irmãos, a nossa vida com Deus. O objetivo final da esperança cristã é a vida eterna, irmãos. Saiba, irmãos, que tem uma vida lhe aguardando, irmãos. Saiba disso. Tem algo que está lhe aguardando. A vida eterna. A consumação de tudo, irmãos. Agora espere, embora o crente já possua a vida eterna, se você não sabe, nós já possuímos a vida eterna, irmãos. Nós já fazemos parte da vida eterna, irmãos. Olha o que João 3,16 diz, irmãos, porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, veja bem, irmãos, para que todo o que crê. Você creu? Nós cremos em Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Nossa vida está na mão do Senhor. Nós estamos guardados por Cristo, irmãos. Então, guardado por Cristo, a nossa fé nele, nós temos o quê? A vida eterna, irmãos. Nós já temos a vida eterna, irmãos. Irá um dia se consumir completamente e vamos ter o fruto completamente disso, né? Mas nós que cremos em Cristo já gozamos a vida eterna, já fazemos parte. Agora, sua plenitude será desfrutada na presença do Senhor. Nós vamos ter a plenitude do que já nós temos quando encontrarmos o nosso Senhor. Quando toda dor, pecado e morte for removido, irmãos. Nós já temos a vida eterna, mas estamos presos nesse corpo corruptível, irmãos. Esse corpo que é propício ao pecado. Estamos presos ainda. Mas um dia, irmãos, a plenitude vai acontecer.
Um dia tudo vai se fazer, irmãos, e nós vamos estar face a face com o Senhor. E lá, irmãos, será retirado toda a dor, todo o pecado. A morte não vai mais tocar em nós, irmãos. Será removida, irmãos. Olha, 1 João capítulo 3, olha o que João diz, 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Já somos filhos, temos a plenitude da vida eterna em nós. E ainda não se manifestou o que haverá de ser. O que é? Quando encontrarmos o Senhor, a plenitude de tudo. Mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Glória a Deus. Judas aqui traz os irmãos a recordar que eles são amados de Deus, que há uma esperança já garantida para eles. Judas, irmãos, tira aqueles irmãos do lugar que estava sendo bombardeado com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, para tirar essa esperança dos irmãos, para remover os irmãos dessa esperança. Mas Judas aqui chama os irmãos novamente, se tu guardar os ensinamentos, se tu obedecer, se tu tiver fé, se tu permanecer na presença do Senhor, vocês são amados, vocês já estão guardados por Deus, e vocês têm uma esperança já garantida, aguardando por vocês, a vida eterna, irmãos. Irmãos, é isso que o diabo tenta fazer hoje em dia, irmãos, tirar a sua esperança. O propósito do diabo e dos filhos do diabo é tirar a sua esperança. Porque a igreja hoje é bombardeada com falsos ensinamentos, tanta coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e gente e mais gente atrás disso, irmãos. Ali são filhos do diabo, irmãos, para tirar essa esperança de vocês, para deixar de vocês guardar os mandamentos do Senhor. Jesus falou o que ali, se tu guardar, o amor de Deus vai estar em tu. Se tu preservar a palavra de Deus no teu coração, se tu não der um passo nem para a direita nem para a esquerda, o amor de Deus está sobre você. Você vai ser amado de Deus. A esperança em Cristo Jesus está sobre você, porque você preserva os ensinamentos. A sua casa está em cima de uma rocha, irmãos. Pode vir o que vier, ela não será abalada. Glória a Deus. Glória a Deus. A tempestade, a chuva, o vento, não vai adiantar, a sua casa não vai sair do lugar, porque a sua vida está estabelecida na palavra de Deus. A intenção do diabo veio sobre aqueles irmãos, para tirar os irmãos da fé, para destruir a fé dos irmãos. Mas Judas aponta, a palavra. Continue na palavra, preserve, guarde, pratique. Você está sob o amor de Deus, traz a recordação aos irmãos. E hoje, no tempo que vivemos, irmãos, devemos estar atentos a tudo. Não é tudo que vai entrar em seu ouvido, não, irmãos. Não é tudo que você tem que dar lugar, não, irmãos. Se não vier da palavra de Deus, pula fora, irmão. Não quero não. Porque o que nos garante as promessas do Senhor é aqueles que amam a palavra de Deus. Jesus é bem claro: aquele que me ama, guarda a minha palavra, não sai nenhum milímetro dela. Jesus é bem claro em falar isso. Aquele que me ama tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer promessas. Não, irmãos. Jesus é bem claro: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Infelizmente, pouquíssimos hoje, na nossa geração, estão guardando a palavra de Deus. Está sendo lançado em outros ensinamentos, profecia, revelação. Esquece, a chave para tudo é a palavra do Senhor. E o que nós devemos fazer neste mundo de trevas a qual nós estamos, na nossa geração, pelos ensinamentos de Judas? O que é que nós devemos fazer? Fortaleçam a fé na verdade. Fortalecer a nossa fé nos ensinamentos da palavra de Deus, irmãos, na palavra. Sempre orando, guiado pelo Espírito Santo. Peça a Ele para lhe ajudar. Peça a Ele para conduzir a sua oração a Deus.
Né? Porque nem muitas vezes nós não sabemos o que nós vamos pedir, irmãos. Muitas vezes deixamos a carne falar e não pedimos o que é de direito, reto, com a vontade de Deus. Então peça ao Espírito Santo, ó, o Senhor conduz as minhas orações a Deus, né? Sempre orando, guiado pelo Espírito, permanecer no amor de Deus, irmãos, e na comunhão com Deus, permanecer em Deus e na sua comunhão, viver com a esperança na misericórdia de Cristo, que nos leva para a vida eterna, irmãos. Não deixar o diabo tirar isso da sua mente, irmãos. Nós aguardamos Jesus Cristo. Aleluia. Nós aguardamos a Ele. Ó, esperamos por este dia, irmãos. Muitos aí dizem, Jesus não vai voltar não. Que não vai ter arrebatamento não. Pastores ensinam isso, que não haverá arrebatamento, que nós vamos passar pela tribulação, que depois vai ter arrebatamento. Irmãos, Jesus é bem claro, Ele virá. Glória. Ele virá nos buscar. Ele irá tirar a igreja dele daqui. Então nós devemos, ó, guardar a nossa mente e nosso coração nessa esperança. Não deixe o diabo tomar isso de você. Não deixe, não permita, ó. Você espera o meu Senhor, eu aguardo por Ele. É uma promessa que Ele nos fez. Ele virá buscar a sua igreja. É isso que nós devemos fazer, irmãos, ó. Nos preservar no ensinamento da palavra, da doutrina dos apóstolos, irmãos. Atos 2 fala sobre isso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento da palavra, na comunhão, irmãos. É assim que a igreja tem que ser, irmãos. Fora disso, vai ser uma igreja que quando a tempestade vier, vai levar tudo, irmãos. Vai acabar com tudo, irmãos. Acho que o Espírito Santo possa falar no nosso coração. Amém. Nos conduzir esses 2 versículos no nosso coração para te guardar, irmãos. Guardar a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.